Estamos começando mais um Pode Essa, um programa que só fala de coisas interessantes. Hoje a gente vai falar de coisas gostosas, mas de muitos desafios por trás dessas coisas gostosas que vocês só pegam na gôndola e levam para casa. A gente vai mostrar os bastidores de como é feito isso. E a gente trouxe aqui uma pessoa muito interessante para vocês conhecerem, eu tenho certeza, não é verdade, Andressa? É isso mesmo, então aproveita, curta, compartilha e fique até o final, porque hoje a gente vai falar de várias categorias muito interessantes e vocês vão gostar bastante. E não só categoria, gente, a gente vai ouvir aqui também, porque a gente já emendou o assunto, a gente não quis cortar porque foi um conteúdo muito relevante para vocês, então vai ficar uma emendinha aí, mas vocês vão entender o porquê, porque a riqueza que vem depois vai ser muito relevante para vocês conhecerem do Daniel Pontes, que é diretor de marketing da Cargill e responsável por várias marcas que vocês vão saber aqui no nosso bate-papo. Obrigada por ter vindo, Daniel! Obrigado a vocês pelo convite, gente. Excelente estar aqui. Que excelente conversa que a gente teve, que eles vão ver. Vocês vão ver porque foi maravilhoso, mas a gente vai começar falando de agência, como é acertar uma escolha de uma agência e que momento trocar de agência. Vocês vão gostar dessa opinião e eu tenho certeza. Seguem aí. Fico mais Na confortável. Cargill vocês fazem concorrência? Fazemos, super, sim. Não, A gente fez uma há 2 anos atrás, a gente fez global. Essa foi a primeira vez que eu vi uma concorrência global no Cargill com a Macan. legal. A antiga Macan. Gente, como esse mundo... Agora mudou, né? As É, nossa, gente. Mas é o que? muito. Deve ser de 2 anos. A gente faz... Eu prefiro fazer contrato de 3, sabia? Eu acho que você tem um trabalho tão forte no início de construir esse link com a agência, das pessoas pensarem como você pensa, entender as marcas, até se jogar tudo isso fora tão rápido. E eu não gosto, eu acho jogar pouco dinheiro valor. fora, né? A não ser que não foi muito assertivo Aí o contrato tem um negócio lá de unilateral. Que protege, aí sim, mas se tá rodando, Exato. não faz sentido, né? Exato. Trocar. A gente está vivendo um lugar agora tão importante do criativo e o insight é tão importante. Tipo, nesse lugar onde você conseguir unir pessoas de diferentes... A gente vem nichando tanto negócio, você conseguir achar um insight que vale para várias pessoas é tão relevante que você perdeu o poder da agência que já te conhece, poder fazer isso, para ir para uma nova, por uma ideia ou por um custo, eu acho que já é pouco valor ao longo do tempo. Sim. Sim, eu acho que a gente já podia até recomeçar, né? não, recomeçar. Deus. Eu acho que assim, brifar, a imersão é complexa. Hoje você tem uma série de dificuldades, né, em entendimento de negócios que parece que se perdeu. Claro que você é super bem assessorado por uma agência big, que aí tem todo esse preparo. Sim. E você vê que abaixo começa a ter diversas deficiências de entendimento ou de eu quero porque eu acredito que as suas marcas no meu portfólio vai ser incrível para trabalhar Sim. e eu vou fechar a minha conta aqui, a minha receita vai ficar positiva. E Sim. não... Eu acho que isso é muito importante, é óbvio, mas assim, tem que ter um além disso, né? Tipo, não, o que você vai fazer de diferente para mim? O que eu não esteja olhando no meu dia a dia? Porque eu, Daniel, sou corrido. Então, o que você está olhando que eu e a minha equipe não estamos enxergando? E trazer coisas que não tá só no briefing, né? Porque se você hoje paga um FII mensal tão alto para uma agência que você precisa ficar brifando... Sim, é que não é proativo, ou que também te cobra, vamos fazer agora uma revisão do nosso 5-year plan, eu queria prestar para vocês. Não está no escopo, vamos te cobrar para levar as pessoas. A gente tem tantos lugares para você achar coisa, assim, a agência também acha um negócio de pedigree. Nós, marqueteiros, somos, né, a gente quer também ser atendido por um pedigree, existe uma busca por... Então, às vezes, Uma etiqueta. também se procura isso, às vezes. Eu gosto de brincar, eu passei por um momento agora, uns 2 anos atrás, numa campanha nossa, que eu falei, gente, vamos jogar o jogo que a gente sabe jogar. Já viu aquele filme do Brad Pitt, que é o Moneyball? Que ele não. fala, cara, eu não posso mais competir com Yankees, com esses caras que têm dinheiro para comprar todos os jogadores. Eu tenho que competir no meu segmento com o que eu posso. Eu falei, gente, a gente está jogando isso. Meu marketing é o marketing do dia a dia, é feijão com arroz, porque a gente não tem verbas gigantes para brigar com esses caras, Hackett Benkiser, ser maiores comunicadores do Brasil. Então, achar um insight e para que ele seja, para que a gente tenha ownership, ele tem que ser muito verdadeiro pra gente. E aí eu volto pro meu ponto de não vale a pena ficar trocando de agência sempre, porque você perde a capacidade de achar o que é real. Porque o cara que está lá no criativo pensando tem que conhecer a marca e a empresa, para achar uma coisa que funcione para a empresa e que seja latente, relevante na categoria e para o consumidor, né? Mas o que a gente vê é que às vezes as marcas elas sentem uma dificuldade muito grande porque elas falam assim, putz, a agência ela não está entendendo do meu negócio, mas você troca todo ano. Você tem que fazer o planejamento ali, você tem que ensinar todo mundo o tempo todo nessa troca. Se você tem essa longevidade com a agência, ela vai te guiar também. Ela vai ser proativa, ela vai pegar e vai falar assim, olha, eu entendo tanto quanto você sobre o seu negócio. Sim. Ok, você é o especialista, mas eu entendo também e eu acho que tem esses melhores caminhos. E as marcas, elas acabam optando por sempre ficar trocando de agência e depois falam assim, a agência não está me entregando. Mas é a refação, é mudança de cadeira, é rotatividade.
Isso e talvez afeta não muito. tenha o entendimento da marca, muitas vezes, como o Daniel tem, de que é aí que está o erro. Exato. Essa troca constante, porque você não consegue colocar algo que flua, né? E que você construa, acima de tudo, a marca, né? Então acaba se perdendo e aí você vai olhando que a marca não vai querer. Você fala assim, gente, mas o que está acontecendo? É isso, porque você precisa acertar não só a agência, mas acho que todos os parceiros, né, que envolvem ali tem que ser. Mas acho que é diferente de você que já está lá dentro, acho que já é mais estruturado, eu acho que é diferente como algumas marcas ainda têm um pouco mais, vamos colocar assim, um processo não só amoroso, mas que não tenha tanto esse entendimento como você tem, né? Assim, eu sinto que é importante nós, como clientes, entender que a gente também é uma parte da equação. É fácil eu falar, trocar de agência todo ano e falar que você não achou o insight correto é fácil pra gente, né? Sim. Então, eu, por exemplo, nessa última transição que a gente fez de agência, a gente começou com uma semana inteira de imersão. Então, começou com o lugar da gente fazer, de criar rapport entre os times. Então, tem que ter essa química construída entre os times para partir depois para o lugar de negócio. Então, deixa eu explicar primeiro, o primeiro dia que a gente ia ter, o que é a categoria. Segundo, o que é o consumidor. Terceiro, o que é a marca. Vamos começar do começo. Porque se você não conhecer a categoria, só conhecer, às vezes a gente foca muito, culpa nossa também, outro lugar, muito na marca só. Sim. Aí você perde o que é latente para o consumidor, ou o que está faltando para a marca, sabe? Então, eu gosto muito desse lugar de começa com a categoria. Porque aí é fácil para o cara entender o que está sobrevoando as dores de todos os consumidores, o que une as pessoas. Sim. E até uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes a gente começa a segmentar tanto os consumidores, que você nunca mais consegue ter um custo bom para falar com eles, porque os seus insights são sempre segmentados. Sim. Quando você começa a olhar e falar que você tem 18, 15 tipos diferentes de público, Meu Deus. escolher fica difícil. E eu trabalho com marketing do dia a dia, de feijão com arroz. Eu não tenho budget para falar com todas as pessoas. É porque o eu dinheiro não é tenho o nenhuma cauda tão mesmo longa. para mais gente para impactar. Exato. E aí, como que faz essa conta, né? Eu nem tenho essa cauda tão longa assim, sabe? Então a gente tem grandes apostas. Então com isso eu prefiro criar um grande insight que a gente testa, que a gente confia para poder fazer. Então a gente está agora com uma campanha que está terminando, está saindo do ar agora, com chai suede de pomarola, que é um negócio que a gente fala de brasileiro ter o molho. A gente começou isso há 2 anos e pouco atrás. E a gente passou por esse boom do ter o molho, aí teve o Oscar. Então essas coisas todas foi uma coisa que a gente pegou lá no começo. Sim. Putz, é muito relevante, é importante para o brasileiro como um todo, mas mais que isso, ficou na boca de todo mundo, né? Essa questão de algumas marcas estarem no movimento do hype, da trend e tudo mais, e às vezes o produto, o serviço, enfim, o que vai ser, né, colocado ali para o consumidor, às vezes não faz sentido estar nesse hype. E aí eles querem surfar essa onda que não faz sentido. Então, é muito legal essa essa forma linear que vocês estão trabalhando, que é com construção, é com constância, é com tempo, e vocês estarem preparados para isso, né? Porque aí agora vem os frutos, né? Sim, eu acho que esse ponto é importante às vezes também, eu acho que propósito, né? Quando você tem clareza do que você quer ser como marca, facilita a transição do como se construir isso. A gente, por exemplo, em Pomarola, antes dessa campanha que eu estava falando do chai, a gente tinha um lugar de falar de natural, então ser um produto natural, a gente está falando de tomate no final do dia, então está falando de tomate, óleo, azeite, sal, pimenta, cebola e alho que não pode faltar na casa do brasileiro. Estão falando muito disso, de a gente é feito de coisas naturais que você encontra na sua casa, e falávamos muito também de um lugar de indulgência. Então tinha esse lugar do eu quero ser appealing quando a gente olha para comida, uma comida bonita, aquele macarrão com molho de tomate encorpado, lindo, maravilhoso. O que levou a gente a fazer essa campanha foi um lugar de... Faz super sentido, a gente está falando sobre isso, mas a forma, quer dizer, a lente da indulgência não entrega tudo isso. As pessoas... Ninguém vai ficar vendo um negócio por 1 minuto e meio contando a história do natural através da lente de indulgência. Se a gente contar uma história maior sobre o cuidado que a gente tem com o tomate, que a gente tem a nossa própria semente, que a gente planta, que a gente pega as melhores mudas, transplanta para o campo, pega os melhores tomates, faz o tomate, faz o molho de tomate, para contar essa história inteira, a gente precisa de uma coisa que seja mais legal. E a gente falou, virou para a agência e falou, nasceu da gente um lugar de, a gente precisa de um terceiro pilar. O que é? Não sabemos. A gente entende aqui. Isso aqui só não vai entregar. A gente vem perdendo a audiência ao longo do tempo com as campanhas. Não interessa quão bonitas elas sejam, quanto dinheiro a gente gastou, o insight é válido, a gente entende ainda com o consumidor que é algo natural, mas a forma não está funcionando. E aí eles ouvindo o consumidor viraram para a gente e falaram, tem as pessoas falando aqui que tem pessoas que têm o molho, tanto tem o molho que deviam ter a chave da fábrica de Pomarola. A gente, o que é isso? A gente foi entender melhor e aí tinha gente falando, nossa, o chai suede tem tanto molho que ele deveria ter a pomarola inteira. A gente foi pegando essas pessoas, ouvindo, a gente conversou com algumas das pessoas e aí nasceu a campanha. Que continua tendo a mesma ideia de poder falar e contar essa história do
o produto ser natural, da marca ser uma marca muito relevante que tem todo esse cuidado. Só que agora com um olhar fã. Sim. E aí você tem um negócio que a gente passou, a nossa campanha do ano passado, que a gente não terminou ainda essa, mas a nossa campanha do ano passado teve view-through rate de 87%. E eu falei, gente, eu até falei pra eles, abre pra mim, que eu nunca vi isso na minha vida, eu quero entender, quero ver o que tá acontecendo, porque eu nunca vi isso. Mas a gente tinha uma campanha que era uma sketch quase. Então isso gerou um lugar de engajamento muito alto, não só de assistir, mas de dividir com as pessoas também, que foi muito legal. Mas eu volto pro ponto, para fechar aqui, mas o ponto para mim é, você ter propósito claro do que você quer fazer e como você quer fazer, faz com que você consiga pegar o hype bem. O negócio é quando você tá pelo hype, às vezes não funciona. Tem coisas que as pessoas até olham e falam, faz sentido para essa marca falar isso? E aí acaba entrando numa coisa que você avalia, igual a gente entrevistou o TikTok aqui, né? Sim. Que às vezes tem marcas que eu não acredito que tem que estar ali, ou da forma como ela acha que tem que estar ali Sim. na plataforma, porque ela também não entende como atuar na plataforma, que é muito diferente, né, do que ela tá ali no Instagram ou em outras plataformas. Então é isso, é você ter esse entendimento de onde você pode trafegar e criar ali uma história também, né? Eu acho que tem isso também, né? Muito de criar histórias. Mas uma dúvida que eu tenho, a gente está falando muito dessa troca, né, de parceria com a agência e a marca. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa chegar nos resultados, porque no final a gente cobrar de resultados. Sim. Independente de quem é a agência, independente de quem Sim, vai ser cobrado por resultado. Tá, tudo lindo, quanto virou? Quanto vendeu? E eu queria saber de você, para você hoje, qual que é a melhor escolha? O que uma agência precisa ter para falar, poxa, essa agência precisa ter isso para que possa unir com o marketing e ser verdadeira extensão ali? Legal, nossa, pergunta de... Eu quero milhões. também saber exatamente o que é. Eu acho, assim, o que eu valorizo muito nas minhas rodadas com várias agências diferentes ao longo dos anos é proximidade. E eu digo proximidade do time do dia a dia e da liderança. Eu sinto que às vezes você vai para agências que a gente estava falando antes, de pedigree muito grande, gigantesca, mas você perde contato. Fica muito distante, ou com um time muito júnior. E aí você perde a possibilidade de fazer essas coisas grandes. Eu acho que tem que ter um buy-in muito grande dos dois lados. Então, a empresa querer muito trabalhar com a agência querer muito entender e conhecer e trabalhar essa marca. Porque aí que você gera valor. Então, porque quando eu penso em ferramentas, é meio que table stakes, né? Todo mundo meio que tem as mesmas ferramentas, com nomes diferentes, mas todo mundo está vendendo os mesmos assets, os mesmos canais, os mesmos contatos. Então, eu acho que o que faz diferença para mim é essa vontade de trabalhar com você. Então, eu já passei por lugares onde a gente fazia isso forçadamente através de success factors. Tipo, a gente vai ter assim uma cláusula aqui que se a gente vender, crescer X% a mais, aí você ganha mais dinheiro. E eu tenho hoje um relacionamento, até nas últimas duas agências, um relacionamento muito bom de proximidade, de engajamento mesmo que existe com a marca, com as pessoas, e isso gera muito valor. Eu não acho que a gente conseguiria chegar nessas coisas, nesses trabalhos de sucesso que a gente vem tendo, só com uma cláusula. Eu acho que tem que ser genuíno. Legal. É isso que eu procuro. Por isso que eu acho que quando você está num processo de achar uma nova agência, a parte de química é a parte mais importante. Sim. Às vezes, quando você faz lá todo o processo de bidding, você coloca a química como a primeira etapa e, sei lá, 10% da nota, etc. Cara, no futuro, isso é o que faz a maior diferença. É a vontade de querer estar dividindo esse espaço junto, sabe? Eu acho que é onde gera valor. Incrível. Aí, complementando essa pergunta ainda, falando sobre esse universo, o que você vê da inteligência artificial dentro dessa relação entre agências e marcas? Você acredita que as agências precisam se reinventar para esse universo, se recriar? Como que está sendo a inteligência artificial atribuída dentro da Cardil? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Eu posso dizer com toda a certeza do mundo que a gente não sabe. Que bom, porque tá todo mundo na mesma página. Fica tranquilo que tá Você e mais 99% de todo o marketing. Eu acho que essa é uma ferramenta que promete mudar e a gente já vê essas mudanças mudando no nosso dia a dia, né? Tanto como pessoas físicas, como pessoas jurídicas, empresas e no nosso lado profissional. Mas está no começo. E a gente está falando que está no começo há 2 anos, há 3 anos, mas a verdade é que a gente ainda não sabe onde isso vai parar. Então, eu acho que exige sim se reinventar para as agências, principalmente. A gente vê muito lugar de cliente começando a usar briefing direto com agentes, e às vezes até co-criar com agentes. A gente está vendo já filmes inteiros criados 100% em AI. Então, é um caminho normal de se experimentar, né? Mas eu acho que ainda não estamos num lugar onde a gente sabe exatamente qual é o destino final de como isso vai ser utilizado. Sim. O que eu tenho sentido muito nas minhas trocas, olhando para marketing mesmo, é um lugar de processo. Então, tem se utilizado com sucesso hoje para melhorar processo.
Então, reduzir tempo, reduzir ou até aprofundar entendimento, coisas que você faria com um time em uma semana, você consegue fazer em um dia, muito mais profundo, mas com o mesmo time, ainda com esse oversight humano sobre os outputs. Então, eu acho que a Cargill, a gente está nesse lugar, de como a gente melhora processos. Então, não é um lugar de redução de pessoas, mas a gente pode aprofundar muito mais coisas que a gente fazia ou deixava de fazer porque não tinha tempo com isso. Então, até interessante que eu estou liderando uma frente na Cargill hoje que é uma revisão de processo, para que a gente possa ter processos que são mais unidos e se alimentam, até se retroalimentam, para quando a AI estiver rodando bem como end-to-end para a gente, ela entre num processo redondo. Sim. Porque o que a gente sentiu também coloca a AI aqui, aí chega no próximo passo, não tem. E esse processo tem que estar ligado 100%. Então a gente perde. Então o que eu estou fazendo a gente está começando com qual é o propósito de marketing dentro da Cargill. Para depois quais são os KPIs que isso gera, quais são os targets que isso gera, para qual é o escopo, qual é o ways of working, para depois o processo. E aí a AI rodar bem. Então a gente está usando ela em algumas etapas, com certeza, mas existe uma ambição de ter ela end-to-end muito forte, como um auxílio para o time, tanto no lugar de olhar tático, resultado Nielsen, etc., como para essa parte criativa mesmo. A gente acabou de fazer uma rodada, que é onde eu acho que está funcionando muito bem, de inovação com a AI. Então, a gente teve agentes trabalhando com a gente tanto no papel de personificar consumidor, como no papel de quem lidera o processo de inovação, e foi super legal. A gente teve retornos muito legais. Mas, de novo, o que a gente está procurando é um lugar onde a gente conecta todas essas coisas para o lançamento, pós-lançamento, voltar a entender o que é ajustável nesse produto, alimentar o produto de novo e fazer um end-to-end. Perfeito. Eu acho que tá todo mundo... Sonho, tá? Eu quero dizer assim, tô falando aqui, às vezes sonho. Eloquente e bonito falar, mas... Parece assim, que tipo, na próxima semana vai estar no ar. Que parece simples, mas não é. Eu acho que a gente está bem naquele momento onde começaram as redes sociais, o digital, onde não tinha nem profissionais capacitados para executar, ninguém sabia fazer rede social, mídia online, o que é isso, como fazer. Era um quebra-cabeça. Duas agências, tinha que ter duas agências, não podia ter uma agência só nunca, jamais. Imagina, tinha que ser uma focada no digital, e muitas sambaram, assim, porque, nossa, batia a cabeça que não sabia realmente fazer. Aí você ia lá e comprava uma outra agência que era muito boa, tinha um know-how de digital para falar, agora eu incorporei digital, a gente passou por tudo isso mesmo. Por tudo isso, então eu acho que claro que eu entendo que com a inteligência artificial é um processo mais rápido. Sim. E que precisa estar muito antenado, porque senão você vai ser realmente engolido e talvez não consiga implementar da melhor forma. Eu acho que ainda falta para orquestrar tudo o maestro, realmente o agente maestro, para fazer rodar tudo certinho, para que realmente, efetivamente, ganhe essa agilidade, né, reduza custo, principalmente, né, porque a gente viu que, principalmente na nossa área, eu acho que conectado principalmente com a agência, quando você não é um grande anunciante, com um caminhão de dinheiro, poucas estão faturando. Então, eu acho que o modelo vai mudar muito de remuneração entre as agências, isso pode afetar o mercado, não acho que vai morrer. Porém, eu acho que as demandas vão ser diferentes do que você vai solicitar. Eu acho que você vai ter uma pessoa estratégica ali no qual te interessa. Você fala, putz, eu vou ter essa pessoa e aí ela vai prestar toda essa consultoria, entrar no negócio, depois eu acho que internamente vai executar. Não sei, e eu acho que vai ser rápido. Em um ano e meio, né? 2, eu acho que isso vai fazer assim, ó, bum. Esse papo de hoje, daqui a um ano, vai ser já bem diferente, sabe? Até porque a ferramenta vem evoluindo muito, né? Eu estava num fórum nesses dias e alguém estava falando, porque a ferramenta, porque AI como um todo, precisa muito do oversight ainda, não é tão bom, precisa do humano, etc. Eu falei, gente, a gente está falando de uma coisa que nunca vai ser tão ruim quanto era ontem. Exato. A gente está no começo disso, a gente olha hoje e fala, estamos 2 anos falando ativamente sobre incorporar isso no nosso dia a dia. Lembra 2 anos atrás o que a gente fazia com a AI? Cara, olha o mundo que a gente vive hoje. Então, acho que tem que entender que não é tomar decisões agora porque você quer aproveitar o quanto antes isso, às vezes você se restringe a entender que isso está mudando e tem formas diferentes de fazer. Eu acho que, de novo, tem coisas que são muito claras que são processos. Quando eu penso em agência, eu penso muito em processo. Então, você já tem os próprios canais colocando AI na compra de mídia. Eu acho que tem desafios, então, para o time de planejamento, de mídia como um todo, de compra, etc. Sim. Então, esses grandes birôs de compra vão passar para um lugar onde eles estão só colocando seu dinheiro numa AI que é do canal que divide esse valor, né? Sim. Então, tem discussões aqui. Por outro lado, eu acho que a agência pode ser um lugar de defesa do cliente. Eu sou cara expert e sei onde você está funcionando da melhor forma. Eu consigo contrapor a AI do canal, porque senão você fica refém do canal. Você para de ter um cara que está olhando para o interesse dele e o seu, e conversa com o canal, para um cara que está olhando para o interesse do canal. Então, eu acho que isso muda também. Então, talvez exista ter que pivotar
um pouco o que é o papel da agência como um todo. Agora, no criativo, eu acho que ainda tem muito valor. Porque eu acho que a ferramenta, ela ainda muito, em vez de ela tomar o processo inteiro, ela ainda é um auxiliar do processo como um todo. No briefing, no quero criar rapidinho aqui um sketch de como ficaria, né? Qual que é a cara dessa ideia, o design Pantone. Maravilhoso isso. Eu acho que se aplica até no case que você estava falando de Pomarola, porque chegou no momento que você chegou para a agência e falou assim, tá, eu preciso de um terceiro pilar aqui e eu não sei onde chegar. Às vezes uma inteligência artificial, ela pode te dar alguns caminhos, mas baseado no histórico. Ela não vai surfar a onda do hype, ela não vai te trazer algo inovador e criativo para furar a bolha. Então, nesse caso, a agência ela se aplica muito porque ela entende do negócio, ela está ali entendendo de dados, movimento do mercado, e aí ela traz uma criatividade em conjunto contigo, né? Super. E eu acho que hoje tem um monte de empresas surgindo que leem, que estão te ajudando a estratificar o que está acontecendo nas redes para você ter dado. E aí, às vezes, com isso, você vai jogar na AI e você alimenta ela com dados melhores. Sim. Então, de novo, eu acho que a gente está começando. O lado legal é que está se tentando muita coisa. E nesse tentar muita coisa tem muitos acertos, muitos erros. Tem coisas que se acerta agora que com o mesmo processo não vai dar certo no futuro. É verdade. Mas eu acho que a gente é um momento complexo, mas bem legal para quem está no marketing. Eu gosto porque eu acho que tudo que vem para facilitar, na verdade, né? Porque, por exemplo, todo mundo ficou resistente muito tempo, o Waze. Hoje a gente não vive sem o Waze, são coisas, até o telefone, na época surgiu a televisão, vamos acabar com as famílias, acabou. O rádio vai morrer. Tudo, o rádio vai morrer, né? Então, acho que a gente viveu muito isso, né? Faz parte do nosso, ter essa resistência, né, inicial. Sim. Mas a gente não está nem com esse tempo de ter essa resistência, porque senão você vai ser literalmente engolido por quem está um passo à frente. Então você precisa encarar, e eu acho que até cabe para os profissionais que estão em casa nos ouvindo se especializar de verdade nisso, se aprofundar, ler, mexer, entender, porque se você não for qualificado ou não souber usar ferramentas ou trafegar nesse universo, você vai ficar de fora. E eu acho que isso cabe para o marketing, para a agência, para nossa área em si, né? Então a gente precisa ter isso como um aliado, né? E isso é o olhar para dentro, né? E tem outro lado interessante do marketing que é olhar para fora. Quer dizer, como está mudando como as pessoas consomem. Então não só você tem que estar preparado para poder utilizar AI no seu dia a dia, para poder gerar campanhas ou cuidar do seu produto, da sua produção, quando você está prevendo de vender no mês, mas como isso impacta o outro cara? A jornada, né? A jornada ela muda completamente. Exato. Total. Porque antigamente, e aí é uma coisa que eu acho, tá no pensamento meu, por favor. Eu acho que antes a busca por conhecimento ela era intencional. As pessoas estavam buscando com intenção. Você ia lá, lia um livro ou ia numa palestra, etc. Hoje, qualquer dúvida que você tenha, ela deixou de ser intencional. Você pode fazer uma pergunta e vem um texto gigantesco. Com tudo. Até demais, às vezes. E às vezes você sabe que uma vez eu estava com alguém numa mesa de bar conversando e a gente rolou uma dúvida, alguém falou, olhou, aí depois eu perguntei, o que foi mesmo que falou? Parecia que a pessoa tinha olhado a hora no relógio. Quando você olha a hora no relógio, você não lembra a hora? Sim. A pessoa não lembrava porque ela tinha perguntado para a IA. Então, acho que a gente virou menos intencional. Então, às vezes, você resolve sua dúvida agora e esse conhecimento não precisa mais estar na sua cabeça, porque você pode acessá-lo qualquer hora que você quiser. Isso é um problema. É um problema, mas assim, isso muda como as pessoas consomem, porque as pessoas vão pesquisar também sobre, sei lá, nunca comprei molho de tomate. Qual que é o melhor molho de tomate para fazer a receita para o Dia dos Namorados que está chegando? Lindo, maravilhoso, quero fazer. Vai aparecer. Você perdeu o contato com a marca, porque você nem ligou com ela, porque você vai consumir ela só depois. Ou então você chegou no supermercado e ela não estava lá, aí você não comprou. Então você não teve nem esse link com... Então assim, acho que vai mudar, eu estou exagerando aqui, mas eu acho que vai mudar muito como as pessoas consomem também, principalmente de coisas de mais valor agregado. Sim. Eu acho que vai mudar muito. Esse é um ponto importante no marketing. Em alguns episódios aqui com outras pessoas, onde um dos fatores da marca é justamente você ter um novo consumidor, que é a própria inteligência artificial. Porque é como você alimenta conteúdo para que ela direcione para esse consumidor, né, a sua marca, o seu produto, né? Então você ganha também uma nova persona que você precisa encantar para que ela trabalhe ali. Eu fazia isso com a nossa outra empresa, com a ESA, eu ficava falando só bem da nossa empresa. Falando, realmente ela é a melhor que tem no mercado? Porque estão dizendo que é a melhor, aí você já vai falando, deixa da moça. Tinha 50 perfis diferentes para poder falar. E aí eu vou educando ela que o meu negócio é o melhor, e tem que ser assim, né? Porque eu acho que muito da inteligência é quem está
tá por trás. E aí entra a parte humana realmente, porque você vai educando ela ali. Eu acho que o grande potencial de utilizar a inteligência artificial é quem tá por trás dela, que pode usar tanto pro mal quanto para coisas boas. E eu acho que pro dia a dia isso vai facilitar. Eu acho que principalmente para você poder avaliar, tomar decisões. Eu não sei como funciona lá dentro da Cargill, mas, por exemplo, tem empresas que não têm conexão com o trade, que não fala com o comercial, que não fala com o marketing. Chegou a hora de todo mundo se falar, é agora. Sabe, eu acho que tem um lugar aqui que eu sinto que o marketing, para continuar sendo relevante como é hoje, tem que sair só da mídia de campanha, de inovação e se aproximar cada vez mais. Eu acho que eu vejo pessoas que estão tendo histórias boas para contar, que é quando o marketing está muito próximo da operação como um todo. Para além dos suspeitos usuais, vendas, trade marketing, pricing, quando você está perto de FP&A, de finanças, quando você está perto do time de operações mesmo, digo, da fábrica, qualidade, você gera muito valor. Muito. E eu acho o que profissional em si, nossa, são raros que você vê que acabam fazendo isso, né? E poucas empresas também, porque a gente entrevista e fala, poxa, ainda a gente tem uma dificuldade. Eu falo, cara, como que essas áreas não se falam? Todas são tão importantes. Sim. E para chegar num único resultado final ali, né? Então, acho que tem que se falar um pouco mais. E aí, se vier a inteligência para facilitar isso, para a gente é muito fantástico, né? Eu acho que deve ser um caminho normal, mas eu acho que nada ganha também do corpo a corpo. Eu tava em Goiânia, nosso maior site fica lá em Goiânia. Eu estava em Goiânia agora recentemente discutindo custo fixo. Tá. Então imagina, marketing lá para entender, porque as escolhas que a gente faz lá no top line, onde está o volume, mix de marca, precificação, impactam lá embaixo. Então tem decisões de mix de produto, de lançamentos, que impactam todo. Quando a gente coloca todo mundo na mesma sala e discute, a gente gera o melhor valor. Eu acho que o papel de marketing é esse. Não. E hoje, assim, falando um pouco disso, o que você sente que é o seu principal desafio hoje? Porque você lida com várias marcas de diferentes segmentos, nenhuma conversa com a outra. Mas quais são os seus desafios, Daniel? Conta um pouquinho pra gente hoje como marketing. Legal. A gente está falando de alimentar o mundo como Cargill. E dentro da Cargill Brasil, com essas marcas, a gente está falando de marcas que estão em 95%, 96% dos lares brasileiros. Imagina soja. Sim. Óleo de soja com lisa, a categoria como um todo está em 98% dos lares. Sim. E a troca entre as marcas é muito curta, então a gente participa desse lugar como um todo. Pomarola com molho de tomate, ou tarantela, ou pomodoro, são marcas também que estão num lugar que virou a base da alimentação brasileira. Hoje o consumo médio de molho de tomate são 4 sachês por semana. Imagina isso. Porque o brasileiro tem molho, né, gente? E se for pensar, todas as nossas receitas, o que a gente costuma consumir, é muito com algo que dá liga nas coisas, né? Que tem molho. Então, você tem o clássico arroz com feijão, mas você tem um lugar onde a gente tem cada vez mais ido para uma base de tomate. Então, tomate virou uma parte muito importante da culinária brasileira. Lá em 2006, se saiu da lata e foi para o sachê. Isso levou o produto para os lares de todo mundo através de um preço mais acessível. Então, eu diria para você assim, o principal ponto, que é o que eu falo muito com o meu time, é que a gente entenda que a gente está fazendo coisas que alimentam o Brasil inteiro. Não é o pessoal da Faria Lima, não é Pinheiros, tem uma parte importante de responsabilidade. E aí ela começa lá no campo, como eu disse, a gente tem uma própria semente, etc., mas até na precificação. Ou quando a gente decide que a gente vai cortar custo, o que a gente está fazendo com o produto? Porque eu quero continuar entregando uma coisa que é saudável e que alimenta de verdade o brasileiro. Não é um negócio que eu estou reduzindo o custo e vai virar, no final das contas, uma coisa que parece... Tudo, sabor tomate. Sabe? Então essas preocupações são importantes, né? Ainda mais quando você vira a base. Então eu diria para você, meu desafio é como é que a gente equilibra marcas que são relevantes, são top of mind, são reconhecidas, são, no caso de Pomarola, por exemplo, a primeira marca de molho de tomate do Brasil, com essa necessidade de conseguir continuar sendo abrangente no escopo da marca, tanto em comunicação, quanto também estar no lado das pessoas para alimentar essas pessoas. Eu acho que isso é relevante para a gente. É desafiador, né? E além E entregar o resultado no final do mês. O resultado, gente, não posso escapar. Além da parte, né, de óleos que você falou, de tomate, você também tem uma responsabilidade na frente de chocolates. Tem uma responsabilidade na frente de chocolates. A gente tem uma marca que chama Genuine, que é muito voltada para quem é transformador. E aí esse transformador no Brasil, então o food service, ele é majoritariamente pessoas, um CPF, né? Então você tem quem está na informalidade e faz ovo de Páscoa, bolo, sorvete, o que é que seja, para o bairro, para o prédio, etc. E você tem pessoas que têm uma loja, então isso é onde está majoritariamente o volume. A gente trabalha com um produto que é para esse público, é um produto que aí sim tem uma proposta muito clara de valor, de ser um ótimo lugar entre qualidade de produto e precificação.
Então, por exemplo, vocês estão acompanhando toda a discussão que está tendo sobre cacau agora no Brasil, de vai ter que ter muita gente chateada com o chocolate, pegando chocolate, falando, isso aqui é mais chocolate, etc. E um lugar onde as pessoas falam muito de, o governo vem para intervir falando tem que ter uma quantidade mínima de sólidos de cacau, e etc. Não vou entrar em detalhes aqui, mas essa discussão, a gente está olhando para esse número e falando, a gente não precisa mexer em nenhum dos nossos produtos de chocolate. Então, vai vir uma legislação para resolver problemas, a gente continua entregando um preço bom e um produto que está dentro dessa própria legislação que está vindo. Então, assim, é uma proposta, isso, é uma proposta de valor muito legal. E é uma proposta de valor muito real. E, de novo, que transcende disso para todas as categorias, como eu disse antes. Existe uma preocupação muito grande, genuína na Cargill, de garantir a qualidade dos produtos. É muito, muito genuíno mesmo. Eu trabalhei em vários lugares da minha vida e eu sinto que na Cargill, não quer dizer que os outros não têm, mas que na Cargill isso é uma coisa que a gente vive. Existe uma discussão de responsabilidade muito grande no que a gente faz. Porque você deve ter passado pela alta que foi de $2.500 para $12.000. Foi bem quando eu peguei, inclusive, Então, quando eu comecei a trabalhar com chocolate. Como foi isso? Porque um dia $2.500, no $12.000. E como foi isso para não impactar? Você deve ter... Impactou. Vamos ser não teve honestos? como, O que a gente gente. conseguiu fazer, que eu acho que é o lado bom, é não impactou o produto. Tá. A gente foi e passou no preço mesmo. Então a gente continuou no lugar de olhar para... Porque quem está procurando isso, esse produto específico, tem por trás a sua marca, né? Então a pessoa que faz bolo para a região, para o bairro, etc., quando ela faz um produto e é ruim, a maior parte das vezes a pessoa não pode fazer outro. E altera completamente Essa o pessoa sabor. não tem nem caixa para pegar e falar, vou comprar outro Não dá. produto, vou começar do zero e fazer. Não faz sentido. Então existe, de novo, essa responsabilidade em garantir que esse produto entrega essas coisas todas. Só que é o preço certo. Então tem uma escolha para o consumidor. No final das contas, a gente não está enganando porque está no preço, continua entregando o mesmo produto. O lado bom é que agora essas coisas têm melhorado, né? Esse custo todo tem caído, mesmo porque a indústria como um todo se moveu para alternativas, né? E também existe alternativas para esse próprio transformador. Então existe chocolate, mas existe cobertura, então existem outras coisas que a pessoa pode usar também para reduzir o custo médio do produto. Mas voltando para o ponto que isso a gente foi muito honesto na proposta de valor da marca. E aí eu volto para o propósito. Quando você tem propósito claro para a marca, fica mais fácil uma decisões, inclusive quando elas apertam o bolso da empresa. A gente teve o nosso melhor ano do mundo, mas a gente sabia que a gente não queria perder o valor que a marca tem, que é a proposta da marca, que é o propósito da marca. E isso se manteve. E agora a gente teve um ano incrível, a gente teve o nosso maior ano agora. Porque a gente, acho que tem um lugar de essa pessoa que coloca muito de si nesse produto, viu o valor que a gente manteve. E a gente teve a nossa maior Páscoa, nosso melhor ano, a gente está programando ter a noção do segundo melhor ano agora, quer dizer, o novo melhor ano agora. Então está sendo muito bom pra gente. É muito mais complexo você trabalhar com food service do que com consumidor final? Você atuou nessas duas, Sim, você atua eu nessas atuo. duas frentes, então é legal Conta pra ouvir a gente. sua visão. É muito... É engraçado que é a mesma pessoa, né? E às vezes, então, ela está comprando a gente elefante para a casa dela e aí elefante também para o negócio dela no food service. E aí é interessante você entender como essa marca transita por esses dois mundos do consumidor. Eu acho que é engrandecedor para quem está no marketing fazer isso, se aprende muito. E digo assim, não só no termo de marca, mas também de negócio, porque a quantidade de dado que existe é muito diferente. Às vezes a gente no marketing quer pré-testar tudo, eu quero testar conceito, eu quero fazer pré, pós, e a gente testa muitas coisas para poder tirar o melhor. Sim. Você chega num lugar onde não tem nem dado para tudo isso, onde a maior parte dessas compras, tem parte do consumidor que está comprando em cash and carry mesmo. O cara que é pequeno está comprando você no cash and carry, você não está vendo essa diferenciação. Tem cara que é pequeno que está te comprando no doceiro, onde você também não tem talvez essa quebra toda de informação. Então eu acho que isso faz a gente aprender a trabalhar na zona cinzenta. Então o que eu tenho trazido de maior valor para mim, para minha carreira, eu estou trabalhando numa zona cinzenta e aí é um lugar de aprender errando e errar acertando, sabe? Você tem esse lugar de, cara, às vezes você tentou fazer uma coisa, você vai desfazer e quando você desfez, você não fez igualzinho e acertou. Então tem sido um lugar muito bom disso. Acho que o lugar do manter o time ao longo do tempo também gera valor, porque essas pessoas passaram por esses desafios, aprenderam com esses canais diferentes. Acho que é muito importante. Então a gente está indo agora para um lugar de como a gente traz mais pesquisa para esse mundo. Então a gente está fazendo, quero conversar com o transformador de tomate. Ótimo. Com quem que você conversa? Você vai conversar com o pizzaiolo, mas você vai conversar com o cara que tem restaurante italiano, mas você vai conversar com o cara que tem self-service, mas você vai conversar com o cara que tem bar. É muito... Todas as pessoas estão procurando coisas diferentes. O cara que está fazendo pizza, ele não quer um molho pronto de tomate. Talvez ele quer um tomate cubetado, sabe? Cubeteado, em pedacinhos, sem tempero nenhum, já temperado. O cara que é italiano, um restaurante italiano, o cara quer um San Marzano, ele quer comprar uma coisa que venha da Itália mesmo, ou uma coisa que seja exclusiva para ele. Sim,
o custo para você falar com todas as pessoas e entender o que é relevante para elas é muito diferente, né? Meu Deus. Então eu tenho aprendido muito, eu já tinha trabalhado antes, mas focado nessa parte lá de chains. Então muito focado para atender McDonald's, Burger King, etc. E agora nesse lugar onde você trabalha com massivamente pessoas que são CPFs, tem sido um aprendizado muito grande. Que legal. E você começou como estagiário lá, né? Eu não, comecei como estagiário na Hecht Kisser. Ah, tá. Você começou como Eu estagiário tô há lá. 9 anos, vou fazer 10 anos agora em dezembro na Cargill, mas a minha carreira tem aí um pouco mais de tempo. Não, mas tudo bem, mas que delícia, porque a experiência e dá pra ver que você é um profissional diferente, assim, sabe? Eu acho que você tem um olhar muito amplo, né? Porque acho que, claro, no seu dia a dia você precisa ter esse olhar, mas você administra muito bem e parece que com calma, né, Andressa? Porque, Com nossa, tranquilidade, né? é Com muito categorias calmo. que alimentam, né, o Brasil Todo todo. mundo, exato. Nossa, gente, medicação. Demorei para acertar a dose, mas agora eu tô Olha, super minha bem. médica é ótima, um beijo. Eu adorei. Ai, mas é que eu falo, todo mundo fala que os adultos estão todo mundo medicado, né? Hoje Nossa, em dia. gente, o desafio não é se medicar ou não, é achar a dose É correta. achar a dose, porque tomar esse. você vai tomar. Não tem como, pra acordar ou pra dormir. Eu acho que eu passei por muitas categorias diferentes também, sabe? Eu acho que eu tive, graças a Deus, assim, grandes mentores, pessoas que, de novo, essa coisa toda de propósito, que eu tenho falado muito, é coisas que eu aprendi com outras pessoas. E eu sou Ninguém faz nada sozinho, né? E eu gosto muito de quando as coisas fazem, pra mim, as coisas são fáceis quando elas fazem sentido, sabe? Então, se você começar pelo propósito, depois fica fácil você construir os passos, porque você sabe para onde está o seu norte. E eu acho que eu tive muito isso, inclusive, onde eu comecei estagiando, que foi na Hecht Kisser, foi uma escola gigantesca para mim. Imagina, eu era estagiário, eu trabalhava num negócio que eles chamam de soldiers lá, então que é a parte do negócio que não tem investimento de marketing, que são marcas que são muito grandes, top of mind dentro das suas categorias, em categorias que são pequenas ou que são grandes até, mas que vêm perdendo valor ao longo do tempo, tendo uma troca de uso para outras coisas, como Nugget para engraxar sapato, Easy Off para forno, esse tipo de coisa. Então, eu era um estagiário que falava fluentemente de PNL. Porque eu não tinha essa parte toda. Então, o meu negócio era conversar com o time de venda sobre precificação, desconto e ter que criar um contato grande com vendas para ser uma marca que no portfólio inteiro da Hecht, imagina, ele lembrasse de mim, que eu não fosse um afterthought ali, que ele tira o pedido só, mas que ele falasse ativamente de mim. Muito próximo do time de operações também. Então, eu sempre já comecei de um lugar onde eu tinha que construir comecei construindo o valor das minhas marcas dentro da empresa, não era nem consumidor. E aí depois eu fui para outros lugares onde eu fui mais para mídia, mas eu nunca perdi esse lugar do ancorado aqui no que é o que faz o produto, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito, principalmente nessa discussão de garantir que a gente sabe para onde está indo, que é o propósito. E aí, quando você vai para mídia é fácil se perder. No produto é mais difícil, porque o processo de inovação é mais longo, mas na mídia que tem decisões ali, ainda mais agora do hype, etc., que tem que correr, você acaba tomando decisões que não fazem sentido para a marca. Estando num lugar onde você consegue ter esse tempo do propósito, faz mais sentido, sabe? E você transitou por alguns setores diferentes das categorias que você está atualmente. Qual que é o mais complexo que você acredita que passou pela sua jornada? Eu vou começar falando do que eu gostei muito, que eu trabalhei com Hot Wheels na Mattel. Ah, deve ser sensacional. incrível. E trabalhar com o que é sonho dos outros é incrível. Então, você está falando de crianças que criam um mundo inteiro sobre aquele produto, no final das contas. Tem um lugar de valor super legal para você, que é marqueteira, de falar, tipo, eu tô vendendo um carrinho, que vira um mundo. Putz, era super legal. Tinha uma coisa que eu gostava muito lá, que a gente tinha um dia que a gente brincava. Então, a gente pegava os carrinhos, a gente brincava. Então, tinha um lugar, assim, de você construir essa narrativa, esse lugar de voltar a ter infância, você para se conectar com o produto, que era muito legal. Sim. Foi muito, muito divertido. E devia ser divertido, exato. Muito, e muito leve, e também muito num lugar de... mais lúdico, né? Eu lembro que a gente tinha cartão de visita que era tipo Buzz Lightyear, que era super legal. Era a foto da gente como criança fantasiada em alguma coisa, era super legal. Então tem esse mundo do super legal, claro, tem essa parte é a parte legal, existe muito trabalho por trás. Eu acho que o mais difícil foi, eu fiz uma transição dentro da Cargill, que eu fui cuidar de óleos. Então eu entrei na Cargill cuidando de molho de tomate só, e aí eu fui para óleos para consolidar todas as categorias de dressings and oils. Então eu consolidei óleo de soja, azeite, óleos especiais, maionese, tudo numa frente de uma pessoa só. Tá. E aí eu saí de um lugar onde eu era uma pessoa que falava muito sobre qual que é o custo, mas o time de compras me dava, para um lugar onde eu falava ativamente, diariamente, com o time de trading
da mesa que compra óleo. Porque, como eu estou vendendo óleo, óleo é tradeado em Chicago. Exato. Então você tem uma questão de dólar, isso é uma questão do custo de oportunidade de quem está produzindo aqui para vender para fora do Brasil. Você tem briga tarifária dos Estados Unidos, China, que faz a China passar a comprar mais soja do Brasil do que... Isso muda o preço todo dia. E soja, a gente tem uma discussão de preço todo dia. Todo dia a gente pensa e discute preço e volume vai ser vendido. Então, isso para mim foi um passo assim que eu olhei e falei... Isso é desgastante. Foi desafiador, eu aprendi muito. Minhas finanças pessoais aproveitaram bastante, porque eu aprendi muito sobre esses mercados, etc, e como olhar para isso. Mas foi o maior desafio assim, que eu tive, de longe. Porque você vai em um lugar que todo mundo de marketing vai falar: compras, me dá o preço para os próximos, sei lá quantos meses, e cada empresa tem seu S&OP diferente, e você trabalha a sua precificação em cima disso. Tem lugar que olha para margem comercial, né? Você olha para o seu net sales menos custo variável, e é isso. Eu estava olhando para dólar e para futuro de soja, de milho, de girassol. Ali foi muito aprendizado. Eu tinha um time incrível que conhecia bastante disso, que era paciente o suficiente para me explicar as coisas, em colocar um board, mas foi super legal. Nossa, desafiador, né? Muito desafiador. Porque você lida com algo que muda ali diariamente. Literalmente, Deus, diariamente não é, todo minuto. Então... Tem a hora de, tipo, ali na pandemia, inclusive, então quando você teve esse momento de um boom de consumo, etc., esses custos todos subiram muito. Eu lembro que eu comecei a trabalhar com soja, a soja custava R$3,50, bateu R$11. Meu Deus. A garrafinha, imagina isso? Então era muito complexo mesmo. E me ajudou muito a ir para chocolate, porque chocolate também tem esse lugar do quão intensivo é o custo da matéria-prima, ainda mais como a gente falou aqui, né, desse momento do boom do custo. Então foi importante para mim também, nesse sentido. Eu estava preparado para poder sobreviver a esse salto do custo de chocolate. Que legal, Daniel, mas eu acho que agora a gente pode ir para o nosso momento Pode Essa, que os nossos telespectadores enviam perguntinhas e aí você vai sortear uma pra gente ler. Que medo. Por favor. Pode ficar tranquilo que é tudo profissional. Qual categoria costuma trazer desafios mais interessantes ao marketing? Olha... A gente falou um pouquinho, falamos. né? Quer tirar outro? Pode ser, mas eu diria assim, eu diria que cada um tem fazer... seu grande desafio, não tem categoria que é fácil. E no final das contas, o trabalho de marketing é entender o consumidor. Então, assim, eu até acho uma coisa que eu falo muito que é: quero alguém que já tenha trabalhado alimentos necessariamente. Eu não acho que é necessário, porque o negócio de, se a pessoa conhece, tem o trabalho de, os rituais de entender o consumidor, etc., é aí que está o valor, no final das contas. Sim. O que mais mudou no consumidor brasileiro quando o assunto é alimentação. Uau, olha, bem essa legal. É boa, essa eu gostei, ainda bem Bem que a gente legal. pulou. Essa é boa. Bem legal. Eu acho que tem um lugar muito grande de buscar a saudabilidade. Então eu falei de natural, então eu achei legal porque a gente fez uma pesquisa com o Pomarola que é: o que é natural para o brasileiro? Porque natural significa uma coisa para mim, uma coisa para você, uma coisa para você. Sim. Saudável também é a mesma coisa, né? Então tem gente que consome coxinha frita em casa toda semana. E aí começou a fazer isso só 3 vezes no mês, em vez de 4, já é um hábito saudável. Tem gente que tem um lugar de, não, eu só como comida fit, eu vou na academia todos os dias, 2 horas do meu dia é essa a preocupação. Então a régua é muito ampla do que é a realidade para cada uma dessas pessoas. Mas como um todo, buscar algo saudável sem abrir mão do que é gostoso, da indulgência, é o maior ponto que eu vejo que impacta nas nossas categorias hoje. Então a gente está na base da alimentação. Então estou vendendo óleo para construir as coisas, para fazer o arroz com feijão, para fazer o bolo, para fazer a torta, e eu estou também no molho de tomate. A indulgência ela é muito importante, mas você quer partir de uma base saudável. Então, por exemplo, uma busca que tem hoje por óleos especiais, estão procurando sair da soja para ir para um óleo de milho, que tem aí vitamina E, que tem ômega, etc. Vendo eu quero continuar comendo as mesmas coisas, mas eu troco isso na base da minha alimentação que vai me trazer algo melhor. Tem gente que olha para leite como uma alternativa dessa, vou sair do leite animal, vou para um leite vegetal. São escolhas, indiferente do se é certo ou não, que as pessoas vêm fazendo. Então eu acho que isso é muito importante. Outro ponto que eu acho que é muito importante é as pessoas têm focado menos numa troca de instantânea no ponto de venda. Você está saindo muito com clareza do que você vai comprar. Até para essas buscas que você tem. Então, eu quero alimentar muito minha família, eu saio com clareza do que eu quero buscar, porque eu vi no TikTok que aquele produto não tem nenhum aditivo. E aí vai para um lugar mais certeiro, que é aquela mudança que a gente falou, de como muda a forma, como toda essa tecnologia muda a forma das pessoas consumirem. Sim. Acho que essas duas coisas estão aliando um acesso maior à informação para uma escolha mais saudável. Isso é ótimo, né, gente? Eu gosto, porque eu acho que quanto mais informações você tem do que você está... né, no dia a dia, dentro da sua casa, né? A gente não tinha tantas clarezas, assim, né? As pessoas ainda têm o péssimo hábito de não ler rótulos, né? Então a gente não tem muita clareza ali, até os nomes, né? O que quer dizer cada coisa e tudo mais, né?
Mas essa questão de buscar algo natural, acho que é muito importante, assim, sabe? Porque a gente passou anos, né, com indústrias fazendo, né, de uma forma que não era natural e vendia como natural, e hoje as pessoas acho que estão cobrando. Acho que é muito legal até, porque a gente tem feito algumas externas, né, quando a gente vai em chão de fábrica, se um dia a gente tiver a oportunidade lá, porque lá deve ser mais restrito, mostrar como é feito, as pessoas adoram, né? Adoram ver como é feito, o tomate, não sei o que, sabe? Tipo, porque eu acho que isso leva para casa das pessoas esse conhecimento de falar, poxa, olha, o molho que eu adquiri é feito, nossa, tem esse cuidado, e você vê esse cuidado, quando você vai na gôndola, bate esse cuidado, né? Você fala, poxa, aqui eu já fui impactada, já sei como é feito, já sei como que é o cuidado até chegar aqui, então tô sendo... A gente tá cada vez mais na velocidade de comprar as coisas e às vezes a gente simplesmente vai lá e pega da gôndola e nunca para pensar como foi construído todas as etapas para até chegar ali na gôndola para você adquirir. Então os episódios externos, eles estão ajudando a gente também a trazer isso para as pessoas, de ver realmente como que é feito numa fábrica, quais são os processos até chegar dentro da sua casa. Acho que isso é muito legal de ser mostrado também, se a gente tiver a oportunidade, vai ser muito bacana. Não, é muito legal. Desmistifica, né? Tem um lugar místico, assim, do como a comida é feita. A indústria alimentícia tem dores, né? Disso, das pessoas não confiarem tanto. Eu acho que é importante desmistificar. E ainda mais a gente que tem milhares de pessoas que trabalham todos os dias para construir essas marcas, para poder entregar produtos de qualidade. Todos os nossos tomates são produzidos em fazendas que não são latifúndios, são fazendas familiares. Assim, tem um trabalho que impacta a vida de muitas pessoas, que é muito legal contar e que mostra o cuidado que a gente tem também como um todo. Não, eu acho que isso é incrível porque leva para as pessoas esse conhecimento e eu acho que cria mais essa confiança, porque o consumidor está mais cismado. Super. Né? E faz sentido. Eu acho que as pessoas estão num lugar agora também, de novo, com maior acesso à informação, de se informar. Isso. Então eu acho que tem valor. De falar, né, o que é verdadeiro, o que não é. Um dia eu vi uma matéria falando de um queijo que não é mais queijo, que as pizzarias usam um queijo que não é mais queijo. Que não... Falei, gente, como assim? Então a gente precisa saber, se munir de informações para fazer escolhas. A gente passou por um lugar gigante de troca de tamanho de produto também, né? Então esse lugar onde as pessoas se unem para ter essas discussões e poder achar essas coisas é relevante. É fantástico. Mas a gente quer muito agradecer a sua vinda aqui. Passou rápido, mas acho que a gente falou bastante coisas aqui que realmente vai trazer esse conhecimento do profissional de casa, trazer também esse conhecimento do profissional que está por trás de grandes marcas. Eu acho que isso é muito importante, porque a marca em si já brilha por todo o trabalho que você faz. Agora a gente quis dar o brilho a você para mostrar como é fazer tudo isso, administrar tudo isso. E parabéns, você administra muito bem pelo profissional que você é, com o seu olhar, é importantíssimo. Então eu fico muito feliz de imaginar que a Cardil tem um profissional como você lá dentro, para executar tudo isso que não é fácil, é desafiador, e acompanhar esse mercado que oscila e que muda muito, né, e as necessidades. Então, parabéns e venha sempre quando houver novidades, por favor. Muitíssimo obrigado, eu aceito com maior humildade todos esses pontos. Nossa, fico lisonjeado, obrigado mesmo. Que bom, a gente fica muito feliz, porque são raros profissionais que vêm aqui que a gente faz questão de elogiar. Com certeza. Porque realmente, claro que ele bateu muito com a minha cabeça, tá, gente? Então, assim, é mais também essa afinidade, a gente tem que ter afinidades, né? Mas eu acredito que o seu olhar é muito interessante para as marcas, tudo que você construiu na sua carreira, então eu acho que isso é muito válido, e principalmente nessa definição de agência, de escolhas, né? O que é bacana ver do outro lado, acho que isso é muito válido para muitas marcas que estão nos ouvindo e entender. Então, a sua visão é muito interessante e eu fico muito feliz de trazê-lo aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês. E venha sempre quando houver novidades. Por favor, e se puder ir da Cardil, a gente vai lá mostrar como é feito pelo menos o tomate. Acho que eu amo tomate, vou fazer questão de mostrar como é feito. Chocolate também. Vamos marcar e a gente come o tomate lá no pé mesmo. Isso, combinado. E pra vocês que ficaram até o final, pessoal, vamos deixar aquele like. Eu sempre vou ser chata de cobrar, porque o algoritmo, gente, dessas inteligências artificiais aí só entendem assim, com esse like. Então compartilha pra chegar em mais pessoas esse conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão amar. Aquele beijo. Tchau, tchau.